Bom dia, telespectadores da TV Costa Norte, canal 48, UHF para todo o litoral, canal 6 no Cabo, na Riviera de São Lourenço, e canal 24 nos prédios, canal 24 UHF também aí para os nossos amigos caseiros e zeladores aí na Riviera de São Lourenço. E você assiste esse programa no mundo todo na www.costanorte.com.br/TV. É ao vivo esse programa, café da manhã, com o deputado estadual Fernando Capês, pelo PSDB de São Paulo, ele que também é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Bom dia, deputado. Muito bom dia, é um prazer estar aqui, Zaidan. Mais uma vez tomando um café da manhã com você e conversando sobre coisas importantes para a região. Isso é que é bom. E quando você fala em coisas importantes para a região, eu vou dar uma notícia boa aqui. Ontem eu estive com o secretário de Estado da Habitação, que também é do PSDB, Laí Clarnenburg, e falou o seguinte: Zaidan, você pode dar essa notícia de primeira mão, que o processo licitatório da primeira etapa de urbanização de Vicente de Carvalho II foi concluído e a empresa será homologada hoje, terça-feira. Portanto, a partir de abril, começam as obras de urbanização de Vicente de Carvalho II. Olha que boa notícia para vocês aí, olha que coisa boa, viu? Para a população de Vicente de Carvalho. Então, um bom dia especial para a população de Vicente de Carvalho II aí, parabéns. E parabéns também aí para a PAI de Bertioga, onde o deputado Fernando Capês está conseguindo uma emenda aí para trazer melhorias para a PAI. A gente pede aqui, até se o Edson estiver vendo esse programa, que compareça aqui. Isso é importante. Deputado, o senhor promotor de justiça, né, por profissão, né, e deputado estadual agora. Estadual, né? Mas profissão promotor de justiça. Estou há 20 anos no Ministério Público. Aliás, há mais de 20 anos entrei no Ministério Público. E professor, né? Editor de diversos livros no campo do direito, né? Veio um colega seu aqui esses dias, que grande admirador, falou, foi meu professor, Cléver Vasconcelos. Grande Cléver, excelente promotor e professor também hoje, um grande professor. Ele falou que você foi professor dele, hein? Nós começamos cedo, eu estou desde 1990 dando aula em cursos que preparam advogados que vão prestar concurso para juiz e promotor. Então já são 18 anos dando aula. Entrei no Ministério Público em 1987, tomei posse em 8 de janeiro de 88, já estou completando 20 anos e 2 meses. 20 anos e 2 meses. E agora, nesse trabalho de deputado, procurando fazer o bem, não enganar as pessoas, falar a verdade com transparência e procurar ajudar mesmo as pessoas de maneira clara e bem transparente. É o que se precisa, realmente é isso. A gente precisa disso. Falar a verdade, sabe? E o que a gente vê muito, deputado, principalmente em período eleitoral, o que a gente vê muito é as pessoas virem com promessas, enganando as pessoas, prometendo uma coisa que não pode entregar. A gente vê muito isso em período eleitoral. Tem até artista, deputado, chora assim, sabe? Faz aquelas encenações. Eu acho que eles fazem curso para isso. Showmício, aquele show. Aquelas coisas. Não, olha, política é fácil. Minha mulher, que é promotora também, promotora há mais de 10 anos, quando eu resolvi sair candidata, ela falou, não acredito. Você não vai fazer isso com você, não sei o que, você não dá para coisa. Eu falei, você não tem experiência política? Não, mas é fácil. Política nada mais é do que relacionamento humano. Você tratar as pessoas de maneira correta, bem, falando a verdade, fazendo as coisas, não tapeando, é a melhor maneira de fazer política. E assim nós fizemos uma campanha em 3 meses, 3 meses de campanha, nunca tinha sido político antes. Só fazendo encontros domiciliares, encontro com pessoas, dizendo o que a gente pretendia fazer, tivemos 96 mil votos. 96 mil votos numa campanha sem recurso em apenas 3 meses. Falei, agora, Zaidan, é hora de trabalhar. Eu tive a felicidade de ter sido aproximado por você, pelo comandante da Polícia Militar, Fernando Lima Júnior, que fazia todo o comando do policiamento do litoral.
um policial também com uma carreira muito bonita à frente da Polícia Militar, me apresentou a você. E nós aqui fizemos, você falou, uma emenda, nós doamos R$30 mil para a PAI de Bertioga. Estou muito interessado em me aprofundar na questão de Vicente de Carvalho II e ver o que está acontecendo, quais são as reais necessidades, estudar, apadrinhar o bairro, lutar efetivamente, não apenas com blá blá blá, mas fazendo as coisas como eu sempre fiz. Certo. Isso é importante. Compromissos. Isso é. Não promessas, compromissos. É isso que a gente tem que fazer. Deputado, o senhor debutando na política, né, deputado, a gente vê aqui uma série de projetos de lei, alguns aqui, projeto de lei que obriga as concessionárias de empresas prestadoras de serviço público a emitir no final de cada ano recibo de quitação para com os consumidores. Isso é uma coisa excelente, né, deputado? Sim, elas vivem, prestam serviço de gás, de energia elétrica, de água, e no final, telefonia principalmente. Exatamente. Chega no final, você está devendo tanto, eu vou desligar a sua conta, o seu serviço de fornecimento de gás, telefone. Bom, espera um pouquinho, eu paguei tudo, me prova que você pagou. Eu tenho que ir atrás agora de cheque microfilmado, eu não tenho mais os recibos. Eles é que têm obrigação de fornecer o recibo e ter os dados atualizados. E não cobrar duas vezes o mesmo consumidor. Então, nós estamos atuando muito em duas vertentes, segurança e justiça e defesa do consumidor. Então, esse é um projeto, portanto, importante. Nós fizemos até agora 96 projetos de lei. Estou vendo. Em menos de um ano de mandato. Quando o senhor fala aqui que a obrigatoriedade da disciplina ciências política nas escolas públicas estaduais, o que é isso, deputado? O cidadão, ele tem que ter uma consciência política. Política não pode ser simplesmente uma ação de improviso. Ele tem que entender a história da política, o que significa o verdadeiro sentido da palavra política. O que é a política? Significa a arte de você saber se relacionar diplomaticamente para conseguir coisas positivas e importantes. É assim que se faz a grande política. E nas escolas tem que ensinar isso. O cidadão tem que ter consciência política. Ele tem que saber, por exemplo, Zaidan, a importância do voto. O voto é uma coisa muito importante. No momento em que ele está depositando aquele voto na urna, ele não tem que vender esse voto, ele está vendendo a consciência dele. Ele tem que votar naquilo que ele acredita. Pergunta, Zaidan, se o eleitor que está nos assistindo se lembra do deputado em que ele votou um ano atrás. Se ele não se lembrar, é um mau indício. Porque ele tem que se lembrar para fiscalizar esse deputado, ele tem que ir lá no gabinete do deputado, ele tem que entrar na internet, exigir que o deputado preste contas do seu mandato. Isso que é ciência política, ter noção de cidadania. A nossa Constituição diz que todos nós somos iguais perante a lei. Então, essa igualdade só vai sair do plano da fantasia e virar uma realidade na medida em que nós colocarmos os nossos mandatários, os deputados, por exemplo, os governantes, na condição de, você não é dono de nada, eu te coloquei aqui por 4 anos, você tem a obrigação de prestar contas do que você faz. Então, faça um exame de consciência. Você, eleitor, você sabe em quem você votou? Cobre o seu deputado. Deputado, uma das coisas que a gente sente mais dificuldade aqui na nossa região é a ocupação para os nossos jovens, adolescentes, né? Aí na faixa dos 14 aos 18 anos. Muitas cidades têm instituído aquele círculo do amigo do menor patrulheiro. Bertioga não tem. O que o senhor acha dessa entidade, o CAMP, que a gente chama? Olha, qual é o seu ponto de vista? O senhor acha isso saudável? Muito saudável, Zaidan. Nós estamos apoiando fortemente um projeto social chamado Faça Esporte na PM. Nós pegamos crianças em situação, muitas vezes, ou de abandono ou de hipossuficiência, adolescentes, estamos levando para dentro dos quartéis da Polícia Militar para fazerem esportes, para se integrarem. Eu acho que a grande recuperação, acho que o que falta no Brasil é um projeto esportivo. Eu não me conformo de ver numa Olimpíada, por exemplo, o Brasil ficar atrás de países que têm 1/3 da sua população. Então, esse potencial todo que está aí na rua, nós temos que montar grandes centros olímpicos, investir nisso, colocar esse jovem praticando esporte
estudando, permanecendo no local permanentemente. Ele fica de segunda a sexta naquele local, a família vai visitá-lo, com total integração com a família, mas dentro do local praticando esportes, aprendendo técnicas profissionalizantes. No final de semana ele fica com a sua família. Então, acho que esse é um ponto que ainda pode ser aprimorado. Vamos fazer investimento em área social, tudo é importante, a urbanização, que as pessoas tenham acesso a saneamento básico, habitação, mas é importante que próximo a esses bairros carentes existam unidades aptas a receber esse menor a praticar esporte permanentemente. O esporte, a meu ver, é o passaporte para liberdade, para uma mente sadia, para uma vida saudável, para menos violência. O esporte diretamente ligado com educação, na mesma unidade. Acho que é isso um ponto importante. Todas as ações voltadas a isso, nós vamos apoiar. Eu estou marcando um encontro agora com um grande gênio do marketing esportivo nacional. Teve aí, eu não posso ainda revelar o nome, mas ele esteve aí gerenciando uma das principais equipes do futebol brasileiro com muito sucesso. E nós estamos desenvolvendo um projeto para levar aos mais variados chefes de executivo e aos prefeitos, nos municípios, desenvolver nos municípios. Exatamente. Isso é importante, meu deputado. Eu acho que eu sempre falo, tem um ditado aqui, né? Cabeça de jovem vazia é oficina do diabo, né? É assim que a gente pensa. Tem que ter uma ocupação e nada melhor do que a atividade esportiva, né? Ela é saudável, saúde, a geração saúde, né? Quando se pratica esporte. Estou totalmente solidário a esse seu projeto. Bom, nós estamos falando aqui com o deputado estadual pelo PSDB de São Paulo e também presidente da Comissão de Constituição e Justiça, uma das comissões mais importantes da Assembleia Legislativa. Sabe qual é essa comissão? É aquela que a hora que você vai fazer indicação de um projeto, vai montar uma lei, tem que passar pela comissão. É ali que dá o start, se ela continua pelas outras comissões ou não. Nós voltamos já no minutinho. O sonho que virou realidade. A Riviera de São Lourenço, o maior projeto de desenvolvimento urbano do litoral brasileiro, possui 9 milhões de metros quadrados de natureza, lazer e serviço. Na Riviera, desenvolvimento e responsabilidade ambiental caminham juntos. O planejamento cuidadoso permitiu prever todo o conforto respeitando o meio ambiente. O plano urbanístico foi organizado em 3 zonas: turística, residencial e mista. Hoje a Riviera tem cerca de 50% de sua área ocupada. São mais de 2.000 casas construídas e habitadas e também centenas de edifícios. A Riviera conta ainda com um shopping center, restaurantes, espaço cultural e de leilões, postos de gasolina e de serviços, agências bancárias. Enfim, na Riviera, o desenvolvimento não para. A padaria Bela Casa foi feita para os doces momentos da vida. Lá você encontra desde o tradicional café da manhã com aquele pãozinho na chapa, até doces, bolos, biscoitos e uma infinidade de gostosas opções. Variedade, qualidade e bom atendimento fazem da padaria Bela Casa a mais completa da cidade. Tudo o que você espera e não espera de uma padaria, a Bela Casa tem. Você merece essa qualidade. Avenida Anchieta 3181, na Vila Gaope. De volta aqui com o deputado estadual Fernando Capês, ele que é do PSDB de São Paulo e é presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Deputado, a nossa região, deputado, eu vou entrar num campo aí que o senhor navega muito bem. É uma região com uma característica muito forte para o desenvolvimento da atividade turística, né? Tanto ela ecológica, né, que tem esse potencial muito enorme e muito grande da Serra do Mar, quanto histórica, né? Tem história a nossa região, haja visto que Bertioga tem um forte mais antigo do Brasil, né? Verdade. Forte São João, o turismo náutico, né? A maior bacia hidrográfica de São Paulo está aqui, formada pelos rios Itapanhaú, Itaguaré e Guaratuba, né? Mais o Rio Vermelho, esses mananciais da Serra, mas ela ainda não tem uma cultura turística, né? E tem mais, hein? Isso provado mundialmente, a maior biodiversidade por metro quadrado do mundo está aqui na nossa
porção aqui de Bertioga da Mata Atlântica, né? Mas ainda não tem uma cultura, deputado. O que o Estado poderia fazer, deputado, com a sua interferência, com a sua ingerência? Como é que isso poderia se desenvolver, um turismo, deputado? Olha, o turismo ele começa a se desenvolver a partir de uma instalação de uma rede hoteleira que respeite e saiba conviver com a natureza e que ofereça programas. Aqui em Bertioga, como você bem frisou, Zaidan, você tem a possibilidade singular de proporcionar um turismo ecológico, o ecoturismo que hoje está tão difundido. As pessoas vão até Bonito, no Mato Grosso do Sul, vão para o meio do Pantanal, para a Amazônia, vão para praias do Nordeste, tá certo? Então você pode fazer isso aqui em Bertioga, tem um litoral lindíssimo, com uma Mata Atlântica, como você falou, muito mais preservada do que muitos outros locais do país. Você tem, além do ecoturismo, você tem o turismo de lazer puro, você tem o mar. Essa maravilha, você pode atrair turistas que hoje já vêm para condomínios e recolhem o IPTU, mas também outro tipo de turista que vem aqui recolher outro tipo de taxa em hotel, taxas de turismo que venham a ser criadas, e o turismo histórico. Isso tem que ser realmente explorado, desenvolvido, né? A presença que houve aqui, principalmente a partir do século XV, do século XVI, a presença de jesuítas, tudo isso, você disse, o forte mais antigo, as igrejas, tudo isso é muito bonito, muito importante. Então, eu acho que cabe também ao município articular juntamente com o Estado para atrair investimentos nesse setor. Claro que não é um turismo predatório, não é um turismo que venha a destruir ou ameaçar o habitat já abalado da Mata Atlântica. Pelo contrário, um turismo que faça uma ocupação regular, evitando que haja uma ocupação irregular, que possa dar emprego às pessoas, que ao mesmo tempo possa fazer uma escola de turismo para educar o morador aqui a defender esse maior patrimônio que é o meio ambiente local, ganhar dinheiro com isso, trabalhar com isso, recolher tributos com isso. Esse é um grande potencial, uma grande vocação. O turismo no Brasil é muito pouco aproveitado, o potencial turístico. Se nós compararmos, por exemplo, com países da Europa, nós estamos com 90%, em Espanha, França, Portugal mesmo. Veneza teve que parar o turismo. Agora o prefeito de Veneza começou a divulgar fotos aterradoras da cidade, pombos mortos, infecção, esgoto a céu aberto, para o turista não ir mais para lá, que eles não estão dando conta, fazendo o contrário. Então o Brasil tem realmente, e São Paulo hoje, o estado de São Paulo é o polo turístico mais importante da América Latina, mais que o Rio de Janeiro. Mas o turismo de negócios, o turismo de eventos, esse turismo de lazer ainda há que ser explorado também, mas a vocação de São Paulo, com essas vias, as rodovias existentes, a facilidade de transporte, de locomoção, o potencial econômico, tem condições de atrair. E Bertioga está vocacionada para isso. Beleza. Deputado, o TSE lançou aí a nova resolução eleitoral que vai balizar as eleições municipais de 2008. A meu ponto de vista, uma das eleições, o processo político mais importante da nação é o processo político municipal, né? Porque o cidadão vive no município, ele não vive no Estado e nem na União. Então é importante até as pessoas terem essa opção de escolha, né? Como o senhor falou, e uma opção de escolha muito séria, não baseada em promessas ou vantagens, qualquer tipo de vantagem. E está aí a resolução onde proíbe showmício, onde proíbe camiseta, brindes, tudo. O que o senhor acha desse processo? Olha, eu vou dizer a vocês, eu sou um entusiasta do ministro Marco Aurélio de Mello. Acho que é um ministro que vem trazer boas luzes ao judiciário. E esta resolução do Tribunal Superior Eleitoral veio em boa hora para a eleição estadual e agora vem também para a eleição municipal. Como você disse, se não me engano, quem também falava isso, acho que era o saudoso governador Franco Montoro. Você está muito bem acompanhado nesta frase, que as pessoas vivem em municípios. Então, na medida em que você tem processos artificiais de captação da vontade, que é, por exemplo, pegar o marketing
que um artista tem, a paixão que ele desperta nas pessoas, aquela imagem ideal que muitas vezes não corresponde à real, e usa esse tipo de artifício para atrair o voto, na verdade você está prestando um desserviço à democracia, porque a pessoa acaba votando na imagem que o artista oferece, acaba votando em razão de um brinde recebido, de uma camiseta, e olha, sai caro. Votar errado em razão disso, sai caro. Vender o voto, sai caro, porque esse dinheiro que você recebeu, você gasta logo. Depois você vai pagar muito com falta de prestação de serviços públicos, fila em hospitais, escola de má qualidade, problema de segurança. Então, tudo isso está diretamente ligado ao candidato que você escolhe. Então, o que o TSE fala, eu aqui reproduzo de maneira até entusiástica. Não se deixe seduzir por outros artifícios. Estude o seu candidato, veja qual é o que ele está prometendo fazer, a viabilidade do que ele promete, mas, sobretudo, não veja só o que ele diz que vai fazer, veja o que ele já fez. Olhe também a sua história. Ô, deputado, até um colega seu de profissão, promotor, né? Porque o senhor tem como profissão promotor, né? Promotor. E como opção, hoje, deputado estadual e presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. O senhor é deputado do PSDB, né? E o promotor Cleber Vasconcelos, que pela primeira vez Bertioga terá uma promotoria de justiça eleitoral num processo eleitoral seu, né? Até então se fazia esse processo como Deus queria aí, né? E nem sempre era pela vontade de Deus, e sim pela vontade dos homens de má conduta, né? A gente vê em Bertioga ainda em torno aí de 3 a 4 mil votos de pessoas que aqui não residem, transferidos aí criminosamente, tá? Que precisam ser apurados e levados às rédeas da justiça. Gente que mora em outro município, como o senhor falou, por qualquer tipo de vantagem, transfere o seu voto para cá, tá? E somente no dia da eleição vem votar aqui em troca de um churrasco, de passar um final de semana numa pousada, e vota e vai embora. E decide esses votos aí de 3 a 4 mil votos que nós falamos, decide uma eleição como o município de Bertioga, que tem em torno de 30 mil eleitores. O senhor vê que isso decide uma eleição, decide pelo menos aí quem serão os vereadores não na sua totalidade, mas pelo menos no número de 3 a 4 vereadores, numa Câmara de 9 vereadores, isso é bastante. Perfeito. Tá? E também no que diz respeito ao Executivo. Tá? O que o senhor acha disso, deputado? Veja bem, quando se fala em privilegiar o voto distrital, é justamente para que o eleitor tenha uma história, uma vinculação com o município, ou com o local em que ele vai, o estado, a região em que ele vai votar. É muito importante isso, acho que o que tem que ser pesquisado, é difícil fazer essa fiscalização, o TSE não tem toda essa estrutura, mas é importante que seja verificada a real vinculação da pessoa, as raízes verdadeiras dela, se estão aqui em Bertioga ou não. Então, isso é muito importante e desvirtua o processo eleitoral, sem dúvida. Segundo o promotor Cleber, esse ano vai haver uma fiscalização. Que bom. Aliás, tem diversos processos elaborados aí, diversos inquéritos elaborados. O doutor Cleber é eu diria, ele não gosta de ser chamado assim, né? Mas uma das estrelas aí do Ministério Público, uma das grandes lideranças, jovem, porém extremamente experiente, já com largo tempo de carreira, professor, e de uma seriedade muito grande. Eu tenho certeza que ele vai dar um lustro todo especial e vai imprimir a mesma seriedade com que tem sido notabilizada a Justiça Eleitoral. Deputado, o senhor se notabilizou porque, dentre centenas de promotores do Ministério Público Estadual aqui de São Paulo, o senhor se notabilizou pela questão da disciplina das torcidas organizadas. Naquele momento, Fernando Capês se destacou no Ministério Público e também na Justiça, né? Por organizar a questão das torcidas organizadas, né? Aquela horda de pessoas. Como é que isso aconteceu? Olha, isso foi o seguinte, Zaidan.
Em 1995, houve uma luta no Pacaembu entre torcedores do Palmeiras e do São Paulo, que morreu o torcedor Márcio Gasparim. Exato, com uma paulada. Uma paulada na cabeça com a bandeira do escanteio. Eu cheguei a pegar a madeira pesadíssima, não sei como o torcedor conseguiu levantar, teve força para levantar aquele objeto. Veja, nós então fizemos uma investigação e acho que o mérito do Ministério Público nesta investigação foi de ter deslocado o foco do combate à violência para as torcidas organizadas. O foco era antes punir a polícia militar por eventual falha no policiamento, punir a prefeitura porque permitiu o jogo nessa ou naquela condição e deixar as torcidas organizadas, que eram a fonte do problema, para lá, de lado. Eu vi um nível de tensão dos policiais militares, segundo o batalhão de choque na época, por exemplo, era muito grande. Então nós fizemos uma pesquisa, um trabalho sério de investigação, foram mais de 20 volumes de documentação, ingressamos com ações para fechar torcidas organizadas de futebol, 2 delas foram fechadas em razão destas ações. Obtivemos junto à federação, na época, o presidente Rubens Aprobato Machado, que foi presidente da OAB. Exatamente. E o doutor Rubens Aprobato Machado, corajosamente, juntamente conosco, baixou uma portaria proibindo as torcidas de entrarem nos estádios. Nós, então, demos um golpe muito grande nessas torcidas, porque elas viviam do marketing da violência. E elas foram tendo dificuldades econômicas, foram reduzindo. E aí, passado algum tempo, a própria Polícia Militar nos procurou, dizendo, doutor, elas desincharam. Está na hora agora de reagrupá-las, reorganizá-las e acompanhar. Porque se só reprimir, elas vão fazer grupos clandestinos, esses grupos vão aos estádios mesmo sem a camisa. Então, aí fizemos um outro trabalho e tem dado certo, que evidentemente um promotor, ele tem o seu computador e as suas ideias. Ele não tem um exército, o promotor não prende, o promotor não condena. Ele toma as medidas que estão ali na esfera de sua atribuição. E eu era um promotor civil, não um promotor criminal. Então, dentro da esfera da minha atuação, processei civilmente as torcidas e hoje você vê, se comparar, eu convido aí o nosso telespectador, muitas vezes insatisfeito com esse ou aquele tipo de trabalho, mas entra na internet e pega as manchetes do ano de 93, 94, 95. Veja a sequência. E compare com o que tivemos dali em diante. É claro que sempre haverá um problema, mas faz a comparação. Então foi um trabalho bem sucedido. Isso acabou projetando, não a minha pessoa, porque o que projeta, a meu ver, é a instituição, o Ministério Público, e um trabalho também conjunto com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, o Judiciário, a advocacia. Então toda a família jurídica, família forense assim chamada, acabou se unindo. E o trabalho então foi bem sucedido. Tá bem. Bom, chegamos ao final aqui da entrevista com o promotor de justiça, hoje deputado estadual pelo PSDB de São Paulo, Fernando Capês, ele que também é presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. Obrigado, doutor Fernando Capês, pela sua vinda aqui ao nosso município. É sempre gostoso, né? Sou que é um professor, esses dias deu uma palestra na Faculdade Bertioga, né? Aliás, está de parabéns a Faculdade Bertioga. Sábado formou sua primeira turma, né? Que beleza. Uma faculdade estava fechando as portas, né? Espetáculo. Por questões administrativas. Aí os novos mantenedores assumiram e sábado eu fui na formatura da sua primeira turma de pedagogia. É um marco histórico, né, para Bertioga isso. A emancipação foi um marco histórico e agora outro marco histórico, que é a formatura da sua primeira turma de pedagogia. Novos 32 professores saindo aí para o magistério em Bertioga ou qualquer outro lugar, de preferência que seja Bertioga, né? Porque se formaram aqui em Bertioga. Obrigado, um bom dia. Muito obrigado, um bom dia. Nós estamos no nosso site, se me permitir, www.nandocapes.com.br, e essa faculdade que o Zaidan fez menção, eu sou professor convidado, com muito orgulho, professor. Obrigado. Para você um bom dia. Continue aí na programação da TV Costa Norte.